Fala, meu amigo advogado. Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar indicadores para você entender, primeiro, quanto tempo leva para obter resultado e segundo, se você está no caminho certo. Será que a ação que você está fazendo vai gerar um resultado daqui a uns 6 meses? Será que você está no caminho realmente para obter resultado, para fazer sentido o investimento em marketing jurídico? Bom, vamos lá. Se você não se inscreveu ainda, já sabe, eu sempre peço, isso que é importante para nós. Se inscreva aqui, ativa o sininho, isso faz toda a diferença para a gente continuar levando essa mensagem longe e avisando você quando a gente trouxer conteúdos como este. Pausa rápida para te fazer um convite. Aqui na TreeMind nós utilizamos ferramentas que possibilitam identificar se existem pessoas procurando de fato no Google ou nas redes sociais por soluções, por problemas jurídicos ou por advogados exatamente na sua área de atuação. Exemplo, vamos imaginar que você quer atuar num nicho muito específico do direito e tem dúvida se existe demanda. Nós conseguimos identificar através dessas ferramentas. Então te convido, através aqui da descrição você encontra um linkzinho, a falar com os nossos consultores e receber esta consultoria gratuita para saber se o seu mercado vale a pena você fazer ações de marketing jurídico. Bom, primeiro eu queria provocar uma reflexão, que é algo muito óbvio, mas que nem sempre a gente se atenta nisso quando constrói um planejamento, certo? A primeira lógica é o seguinte, é mais fácil vender para quem está procurando, né? Isso é óbvio, se alguém está procurando um sapato, é mais fácil eu canalizar a minha energia em divulgar para esta pessoa, certo? E aí eu vou abrir um parênteses rápido, por isso quando você procura no Google as empresas que vendem sapato, tênis, enfim, elas passam a perseguir você, que é o chamado remarketing, do que ficar dando tiro, né, literalmente, tentando encontrar alguém que esteja naquele momento de comprar um sapato. Então até mesmo as grandes empresas nos dão lições sobre isso. Então trazendo para o universo jurídico, é a mesma lógica. Se tem gente procurando, é mais fácil vender. Isso quer dizer que não dá para vender para quem não está procurando, mostrando, né, provocando na pessoa uma projeção de problema jurídico? Dá, não é uma verdade, mas é mais difícil. A sua curva, o seu tempo, né, para conversão em contrato e a necessidade de alimentar aquele cliente é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Então isso parte de uma metodologia nossa, a gente procura aplicar realmente as nossas ações em mercados que têm procura, certo? Porque se não tiver, a chance de você conseguir resultado é muito menor. O segundo ponto de reflexão que eu queria provocar é assim, os resultados que entendem, os escritórios que entendem resultado com marketing jurídico, eu vou separar aqui apenas em duas visões diferentes para você entender um pouco melhor. Tem escritórios que entendem que o marketing ele trabalha em conjunto com o comercial. Então o escritório que usa o marketing, certo? Quando ele vai fazer uma ação comercial de prospecção, ele entende que, poxa, essas duas coisas andam juntas, o marketing às vezes não atrai o cliente sozinho, mas eu dependo do marketing para conseguir fechar um negócio, porque eu estou prospectando ativamente, eu dou segurança para o cliente. Quando eu saio, né, da mesa ou quando eu saio de uma ligação e ele me pesquisa sobre o meu escritório, numa rede social, no Google, o que é bastante comum. Ele está querendo o quê? Né? Ele está querendo ver se o seu escritório tem credibilidade. Imagina que você está numa mesa lá de uma negociação e você fala para o cliente que você, puxa, o seu escritório é o mais especialista naquilo, né? Que você realmente domina aquele assunto. Ele vai verificar depois, né? Se você não veio indicado, que costuma ser a principal fonte, né, de conversão, ele vai tentar entender, será que esse cara é bom mesmo? Será que dá para confiar? Então uma das formas que a gente faz no nosso dia a dia, né, de hotéis a restaurantes a outros vários segmentos, também acontece no meio jurídico. E o segundo é o perfil do escritório que acaba apenas dependendo do marketing, certo? Do marketing jurídico para gerar negócio. Esse costuma ter um resultado um pouco menor porque ele não está fazendo literalmente assim as duas coisas combinadas. E pior ainda é você terceirizar 100% estratégico, né? Não digo só aqui na TreeMind como isso acontece, porque a gente não consegue gerar resultado, infelizmente, para todos os escritórios. E terceirizar o estratégico é a pior coisa, porque você está terceirizando o coração do seu negócio, né? Você está dependendo de um terceiro e não está participando, sendo partícipe ali, né, daquela estratégia, né? Então, se você não se dedica um pouco, pelo menos, a chance de você conseguir resultado é ínfima, tá? Dependendo da área de atuação, eu diria que é praticamente nula. É importante ter isso em mente. Então, participar é fundamental. Não tem como ter resultado sem ao menos ter um pouco de participação, tá? Porque você está cuidando daquilo que mais importa para o seu negócio. Aí tem uma relação que é importante entender, que é a relação de branding. O que acontece? Pensa comigo. Áreas nichadas, né? Volume menor, vamos pegar aqui empresarial e você está atuando apenas no nicho tributário para uma rede de super atacadistas, certo? Extremamente nichado. O que acontece? Quanto mais nichado, mais forte tem que ser o seu branding. Então perceba, se aquele cara não está procurando, né? Eu estou trabalhando aqui numa tese em que eu consigo enfim, fazer uma exclusão de ICMS, né? O tradicional da base de PIS e COFINS para esse segmento, tá? Bem ultra nichando aqui.
O que acontece? Ele não está procurando. Posso garantir para você, inclusive, que esse segmento não está procurando de forma que justifique. Então você precisa fortalecer o seu branding, ok? Então o que é fortalecer o branding? Gerar conteúdo, entregar informação de valor de forma que chegue até esta pessoa, impulsionando muitas vezes na rede social esse tipo de conteúdo. Abre parênteses, se na sua região isso for possível. Gerar conteúdo, né? Por exemplo, para o YouTube, gravar um vídeo para que esse conteúdo fique, inclusive, com mais propriedade, certo? E divulgar isso no YouTube, porque o seu mercado é pequeno. Então é melhor que você seja um peixe grande dentro dessa lagoa, desse mercado pequenininho, do que ser um peixe grande, né, no mar, no oceano, cheio de outros peixes grandes. Então reforce o seu brand. Quanto menor o nicho, maior é a importância, mais relevante tem que ser o seu brand. Quando ele pesquisar, ele fala, puxa, esse cara realmente é muito fera, ele aborda vários assuntos relacionados a isso, né? E dá para ver que como ele domina o assunto. Ele realmente é uma autoridade. Agora, nichos que são muito mais amplos, né? As famosas áreas de massa da advocacia, vou pegar aqui como exemplo trabalhista, previdenciário, família, que, né, cheio de problemas que são intrínsecos aí da sociedade, a sua necessidade de brand às vezes pode ser um pouco menor, né? Porque o volume é muito maior, então a chance de você conseguir o resultado aumenta também, certo? Você não precisa ser tão fera assim, às vezes, né, para conseguir um resultado, para conseguir que o cliente clique. Eu não estou falando da questão técnica jurídica, mas se o cliente clique, passe a mão no telefone e ligue para o seu escritório. Você precisa transmitir um pouco apenas de credibilidade, de conhecimento naquilo, para que ele faça contato. E aí sim, você precisa ser um bom vendedor, né, dos seus serviços para que você efetivamente gere negócio. Então é importante essa reflexão, porque ela faz toda a diferença na hora de você colher algum resultado. Bom, aí tem um outro ponto que é fundamental você entender antes de entrar numa ação de marketing jurídico, começar um planejamento, que é tráfego. Tá? A gente costuma dizer, assim, tem alguns especialistas que falam isso, que tráfego é rei e distribuição é rainha. Por que isso? Porque se você não tiver tráfego, você não consegue vender nada. Vou abrir um parênteses rápido aqui. É muito comum, você deve ter visto com certeza, alguns advogados com uma base animal, assim, de seguidores no Instagram, no YouTube, e que depois eles começam a vender curso, né? Então eles constroem, entregam um valor pra caramba, que eu super admiro esse trabalho, porque dá muito trabalho efetivamente, para depois vender alguma coisa. Então a venda não vem antes, né? O tráfego vem primeiro para depois eu conseguir vender. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Depois que eu tenho uma base de seguidores, pessoas que realmente gostam daquilo que eu falo, entendem que eu sou uma pessoa especialista, né, em determinada área, a tendência delas comprarem e consumirem é muito maior. Não estou falando nada que não seja óbvio, mas comece pelo tráfego. E para distribuir, né? Então, poxa, produzir um conteúdo, mas meu conteúdo não está na primeira página do Google, não estou investindo em Google Ads, na rede social eu tenho poucos seguidores. Como é que eu faço essa distribuição? Essa distribuição tem que ser ajudada, tem que partir um pouco do escritório também. A distribuição simples de conteúdo pode partir, por exemplo, de você mandar por WhatsApp para pessoas próximas a você, para clientes, mandar e-mails individuais para que aquilo comece um processo de tração, para que ele comece a ganhar corpo. Então não dependa apenas do orgânico. O orgânico, para deixar claro, é quando você publica numa rede social e ele entrega de graça para você. Isso já foi muito bom lá no início. Hoje os números são muito baixos, tá? Estima-se que é algo em torno de 1%. Alguns documentos via Facebook mostram 1%, até um pouco menos, eu já vi de 0,7% da tua base. Então pensa assim, puxa, eu tenho 10 mil seguidores, quantas pessoas vão visualizar esse conteúdo? Se a gente falar em 1%, são apenas 100. Então não fique só dependendo do orgânico. Se o conteúdo é bom, se teve uma demonstração, né? Puxa, esse conteúdo aqui dos últimos 5 foi o que mais teve comentários, engajamentos, curtidas, impulsione aquele conteúdo de maneira orgânica, tá? De maneira orgânica não, de maneira patrocinada, né? Impulsione, pague um pouquinho, entregue na ferramenta em que o seu público está presente, certo? Se for no Instagram, legal, entrega no Instagram. Se for no LinkedIn, vai lá no LinkedIn e impulsiona. Mas lembre-se que esse conteúdo pode não gerar resultado, ele pode iniciar um processo de relacionamento para mais tarde você escolher o que você vai vender. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. E agora, para você entender um pouquinho até da relação tempo em si, tem um case muito bacana que são parceiros nossos, inclusive tem um podcast que eu te convido a ouvir, Dreammind Cash, vou colocar na descrição aqui do episódio, que é o episódio da Ingraço Advocacia. Olha que bacana os dados deles. Eles atuam no previdenciário, eles ficaram por um bom tempo produzindo conteúdo, são especialistas nisso, para aparecer na primeira página do Google, certo? Se você olhar até na linha do tempo, eles passaram mais de 4 anos até atingir picos como agora. Então, o investimento é longo prazo, certo? Então, eles foram crescendo aos poucos, investindo em ações de curto, mas sem tirar o olho do longo prazo, que é o que a gente chama de estratégia perfeita, né? Curto e longo prazo, tá? Que é o SEO Google, onde mais tem resultado. Não vou entrar muito nisso, tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Olha os números da Ingraço, tá? Só para você ter uma noção, números aproximados. São 5 milhões de acessos, né, anual, aproximadamente, se a gente colocar por mês, aproximadamente 42 mil acessos mensais. Inclusive o Rafael compartilha esses números ele mesmo, né? Um dos
fundadores do escritório ali, CEO do escritório, neste podcast que eu estou te convidando a ouvir. E por fim, você tem uma conversão que ele fala de 120 contatos diários. Então, se você pegar de 41 mil, mais ou menos, acessos mensais para 120 contatos diários, considerando aqui 22 dias úteis, 23, 24, você vai ter aproximadamente uns 6% de conversão em contatos. Então, observe, todos aqueles contatos, 6% passa a mão no telefone, não é contratos. Passa a mão no telefone, no WhatsApp, manda um e-mail, preenche o formulário, enfim, entre em contato de alguma forma com o escritório. Diria para você seguramente que é uma boa conversão, é um bom índice. E aí destes 6%, aí existem as conversões. Só que como o volume é muito grande, então desses 120, né, se ele fechar ali, por exemplo, 10% apenas, são 12 contratos por dia. Obviamente a gente não tem isso revelado, a gente sabe que o escritório tem um potencial enorme pela grandeza e pelo trabalho excelente que eles prestam. Então dê uma olhadinha porque faz toda a diferença nesse podcast, ele conta a estratégia, então convido você a ouvir. Bom, e o último ponto, que eu falei um pouquinho no começo sobre a questão tempo, eu queria dar um recado sobre a descentralização, te dar uma dica, descentralização de energia, que eu costumo dizer. Um erro muito comum que a gente vê para obter resultado é você começar fazendo divulgação em várias mídias. Então você começa fazendo Google, começa fazendo Instagram, LinkedIn, vai dando tiro para tudo quanto é lugar. O que acontece? Como o teu tempo é limitado, né? Como todos nós o tempo é limitado, às vezes vale a pena você começar numa mídia só, se tornar relevante em uma mídia para depois criar outra mídia. Então se você acredita que no seu mercado, tá, o Google é mais relevante, puxa, vai no Google e produz conteúdo de maneira consistente. É melhor você olhar para o Google de maneira consistente para daqui a um ano você ter um resultado com ele, né, e concentrar toda a sua energia ali, se o seu mercado ali está, né, se é ali que o seu cliente consome, do que ficar descentralizando a sua energia, sabe? Picotando, fatiando ela, fazendo um pouquinho de Instagram, um pouquinho de YouTube. Vai chegar um momento que você vai passar um ano, pode ser que você não tenha resultado em nenhuma das mídias e isso acaba comprometendo um pouquinho a sua performance, certo? Você acaba desanimando um pouquinho. Então, bom, espero que tenha feito sentido para você. A relação tempo, ela está relacionada à sua energia, ao quanto você consegue concentrar esforços, mas a gente já viu aqui situações de, como eu gravo em outros vídeos, falo sobre isso, né? Google Ads, resultado com 3 meses, redes sociais, resultado com 6 meses, 1 ano, tem estratégias para isso, né? E SEO, 1 ano para mais para você conseguir alguma coisa. Então, o mais importante é você participar, né? Participação é fundamental e segundo, ter esta canalização, concentrar energia e entender se a sua estratégia está sendo relevante, se o conteúdo para o usuário está fazendo algum sentido. Bacana? Espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa aqui o seu comentário. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta para você nos ajudar aqui a entender essa forma que a gente entende, né, do mercado, essa forma de você atuar no seu marketing jurídico. Faz sentido para você? E você já errou em algum desses pontos de concentrar, fazer muita coisa ao mesmo tempo? Ou você já teve resultado assertivo em algum desses canais? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder você e quem sabe até gravar um conteúdo falando um pouco sobre esses cases que nós temos aqui na mesma área de atuação que a sua. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!